Olá, gente, tudo bem? Bom, primeiro eu resolvi gravar esse vídeo pra dizer que eu tô com saudade de vocês. Faz aí um bom tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? Por conta aí da pandemia. Mas vamos ficar firmes porque já já a gente recomeça a nossa vida, né? E também porque eu acho mais fácil de conseguir explicar pra vocês o círculo cromático, que foi a lição que eu enviei nessa semana. Bom, acho que vocês receberam aí, então, essa folhinha, e essa folhinha que vai ser o nosso objeto de estudo hoje. O círculo cromático, ele é bastante utilizado, como diz aí no material que eu enviei, por profissionais da área da moda, da área da maquiagem, da área do designer, né? São os designers, né? Eles utilizam bastante, esses profissionais utilizam bastante o círculo para poder verificar cores que se combinam, cores que se complementam e criar aí os seus trabalhos. A gente pode utilizar também na nossa vida, né? Inclusive aí para montagem de decoração da nossa casa, para montagem dos nossos looks diários, enfim. Ele foi criado por estudiosos, como eu já disse na aula passada, quando vocês trabalharam e devem ter lido a folhinha que eu enviei sobre a Tarsila do Amaral. Lá falava sobre cores quentes e frias e falava que a gente ia aprofundar esse conteúdo, né? Pois bem, o círculo cromático, vocês precisam ter em mente que ele é criado a partir de 3 cores, que são essas aqui. O azul, o amarelo e o vermelho. Meu vermelho tá pequenininho, mas eu gosto desse. Tem outros aqui, mas eu prefiro esse aqui. Enfim, então o que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão pintar onde tá escrito amarelo, vermelho e azul. Essas são as chamadas cores primárias. Depois de fazer isso, de pintar, essas cores primárias, elas também são chamadas de cores puras, porque é a partir dela que nascem as outras cores que a gente tem no círculo cromático, na nossa caixa de lápis de cor, enfim. O que acontece? A gente vai, depois de ter pintado com as cores primárias, a gente vai para as cores secundárias. As cores secundárias são as que são criadas a partir das cores primárias. Então, por exemplo, o amarelo e o vermelho, ele vai gerar qual cor? A laranja. O amarelo e o azul vai gerar qual cor? Verde. O azul e o vermelho vai gerar qual cor? A roxa, cor roxa. E aí, gente, então essas são as nossas cores secundárias. Mas a gente também tem cores conhecidas como cores terciárias. E aí, o que significa isso? Significa que a gente vai misturar uma cor primária com uma cor secundária. Então, por exemplo, aqui, ó, o amarelo é uma cor pura, né? Ele foi misturado com o azul, gerou o verde. O verde com o amarelo vai gerar o verde amarelado. O amarelo com laranja vai gerar o amarelo alaranjado. E assim por diante, até a gente complementar. Exemplo, azul e roxo vai gerar o roxo azulado. Então, essas são as chamadas cores terciárias, certo? Bom, a nossa lição também tinha 2 questões. Deixa eu pegar aqui meu roteirinho para falar para vocês. E tava perguntando assim, gente, o que são cores complementares e o que são cores análogas? Bom, para responder isso, é só a gente entender isso aqui. Cores análogas são as cores, as diversas tonalidades aqui vizinhas. Exemplo, laranja, laranja avermelhado, vermelho. Cores complementares são aquelas que no círculo cromático são opostas umas às outras. Então, tá vendo? Por exemplo, o verde, ele é oposto do vermelho. Então, vermelho e verde são cores complementares. O roxo, ele é oposto do amarelo. Então, são cores complementares. Pensando em tudo isso, em cores análogas e cores complementares, como que a gente pode aplicar ele assim na nossa vida? Numa tela, se a gente for pintar, num desenho. Bom, tem pessoas que gostam, eu particularmente gosto disso, que são os contrastes das cores. Então, toda vez que eu vou pintar um quadro ou um desenho, geralmente é bem vibrante o meu estilo, né, de pintura. Para isso, eu uso cores complementares. Vocês vão sempre ver que eu uso amarelo com roxo sempre perto, que eu uso o azul com laranja ou com vermelho, que são cores chocantes. Eu gosto desse estilo. Agora, tem pessoas que preferem uma pintura mais serena, mais tranquila, então vão utilizar aí as cores análogas, que vão puxar aí para cores que ficam mais parecidas, né? Vamos dizer assim, não são tão chocantes. Outra coisa também que eu queria explicar para vocês é a questão do termo monocromia e policromia, que também é uma coisa que eu falo aí na nossa lição. Policromia. Imagina que a gente vai decorar um espaço, uma sala. Aí nessa sala a gente decide que a gente vai utilizar móveis coloridos, utilizando aí, eu quero uma parede amarela, quero um sofá roxo, o meu tapete vai ser, sei lá, rosa. Imagina essa sala, né? O que a gente está fazendo? A gente está
Nossa, gente, tem uma luz aqui que não para de piscar, vou apagar ela de vez. A gente tá fazendo uma decoração que é chamada de policromia, ou seja, a gente usa várias cores, né? O poli aí de vários. Ah, mas professora, eu não gosto desse estilo, eu quero fazer uma decoração que seja tudo voltado aí pro azul. Então, eu vou ter vários tons de azul, vários tons de roxo, né? Do mais escuro pro mais claro, como, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo que eu vou do roxo mais escuro pro mais claro? Isso é chamado de monocromia, você só vai usar um estilo de cor, tá? Então, policromia, várias cores, monocromia, uma cor só, tá? Em variadas tonalidades. E aí, falando em variadas tonalidades já, vocês, abaixo de cada cor aqui gerada, vocês vão fazer do mais claro do mais escuro, desculpa, pro mais claro, como eu fiz aqui com o roxo. Ai, professora, mas eu vou ter que ficar misturando tudo. Bom, gente, pra facilitar a nossa vida, obviamente, né, a gente vai utilizar já o roxo feito, o exemplo. Então, aqui eu misturei, sim, pra entender que as cores nascem dessa mistura. Porém, aqui, pra não ter que ficar misturando e clareando, eu já peguei um roxo que eu tinha e fui direto fazendo do mais escuro pro mais claro. O essencial nessa atividade é entender, então, sobre contraste, sobre harmonia, é entender que as cores se formam a partir da primária e aí finalizar o seu trabalho, certo? Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar uma infinidade de círculos cromáticos, alguns mais complexos ainda, tá? Mas o essencial é entender o que tá escrito aí na nossa folhinha, que inclusive, ó, eu tirei do Instituto Brasileiro de Design de Interiores, para vocês verem que isso também é aplicado para quem, né, tem desejo de trabalhar nessa área ou em outras áreas. E ele diz uma coisa que é muito legal e eu vou aproveitar para finalizar o nosso vídeo, que é: uma cor está presente.